Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 50º vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre os livros Para Diminuir a Febre de Sentir, do Menino e Me Ajuda a Olhar, todos da Dalva Maria Soares, essa autora que foi uma das primeiras pessoas a me mandar uma mensagem incentivando esse canal e parte do motivo da gente estar aqui no vídeo 50 é por causa dela, então eu decidi fazer esse especial para ela. Vamos começar. Esses livrinhos aqui são da editora Venas Abertas, eles são descritos como livros de bolsa, eles realmente são muito pequenos. E eles são publicações muito próximas uma da outra. Esse primeiro é de 2020 e tem prefácio do José Faleiro, que também é escritor e que é noivo da Dalva, felicidades ao casal, inclusive. Ele ainda vai chegar no canal este ano, se tudo der certo. O segundo livro é de 2021, ele tem introdução da Lília Guerra, autora que é amiga da Dalva e que já apareceu aqui no canal. Você pode ir lá conferir o vídeo de O Céu para os Bastardos. Muito bom livro, inclusive. E o terceiro livro, ele é do ano de 2023, do ano passado. Ele tem a introdução do Tônio Caetano, que é um ator de Porto Alegre, que eu não conhecia, fiquei interessado, ele é um autor premiado e tal, e achei interessante. Os três livros, eles são livros de crônica, eles são bem curtinhos mesmo, menos de 100 páginas cada. Crônicas, para quem não sabe a definição, é muito simples, são textos curtos que retratam alguma situação do cotidiano que seja corriqueira. E a proposta é exatamente essa, isso tá aqui mesmo. E são livros que eu diria que o primeiro que foi publicado, ele é sobre uma perspectiva da Dalva como filha da mãe dela. O segundo, que é o do menino, ele vai ser um livro sobre a perspectiva de mãe do menino, né? E o terceiro, ele é um pouco diferente, porque eu acredito que ele é sobre a Dalva como leitora. E todos eles são contos autobiográficos, assim. Eu ainda vou comentar melhor esse aspecto. E antes disso, eu preciso falar melhor sobre quem é a Dalva. Vamos lá. A Dalva é uma autora que nasceu em 1966, lá no interior de Minas, em Baldim. Ela é uma mulher preta e periférica, então todos esses aspectos que eu mencionei vão ser importantes para a obra dela. A gente vai ter a questão da mineirice, a questão de gênero, a questão de raça e a questão de classe presentes em praticamente todas as crônicas, assim, hora um, hora outro, mas todas as crônicas eu acho que vão perpassar pelo menos um desses 4 pontos. E além disso, a gente também vai ter uma questão da formação da Dalva influenciando na obra dela. Ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, ela tem um mestrado em Economia Doméstica e ela tem um doutorado em Antropologia Social, isso tudo em diferentes universidades. O que também vai ser relevante, porque ela fez coisa em Portugal, ela fez coisa lá no Sul. Essa mistura toda vai fazer com que ela tenha escrito um livro em que a abordagem sociológica e antropológica é muito relevante para o que ela está enxergando no mundo nessas crônicas. Então, agora que a gente tem um contexto, a gente pode ir para os pontos-chave desses livros. Vocês puderam ver que os livros eles são pequenos e finos, mas e as crônicas? Elas também são curtas? Eu fiz uma lista durante as minhas anotações de possíveis descrições para essas crônicas que eu vou ler aqui para vocês. Eu descrevi elas, ora, como uma introdução, uma anedota, um causo, uma lição, um desabafo, um discurso ou um comentário numa conversa. Isso é necessariamente um defeito dessas crônicas? Não. Mas eu acredito que elas todas foram muito fugazes. Assim, algumas poucas eram maiores, mas muitas tinham, assim, 2 páginas, 3 páginas num livro desse tamanho. E eu achei que existiam possíveis recheios para elas que não foram aproveitados. Eu vi coisas citadas que não eram desenvolvidas, tais como histórias da mãe da Dalva, conversas com a vizinha dela, neologismos de uma conhecida que falava assim: ai, se você conhecesse ela, você saberia o que eram neologismos. Aí não falava nenhum. Aí ficava assim, uai. Ou algum ambiente que existia uma tensão, mas que você não via unhas sendo roídas, você não tinha nenhuma descrição das pessoas que estavam ali, de nenhuma coisa corporal ou da atmosfera. Era só tipo, tava uma tensão. E aí ficava, como? Que tipo de tensão? E eram esses pequenos detalhes. E eu digo isso de um lugar de realmente ter gostado do que eu li, eu gostei da escrita da Dalva,
Então eu queria mais. Eu queria mais porque eu vi espaço para mais. E também acho que foi um acúmulo de pequenos textos. Eu ter lido os 3 livros, um em seguida do outro, também acho que ajudou nesse efeito. Mas eu falo isso porque eu gostei. Se eu não gostasse, eu não iria querer saber mais. E esse ponto que eu trouxe, ele vai estar relacionado também a uma dualidade que eu enxerguei nesses livros, que é do fato deles serem de crônicas autobiográficas. Eu acredito que, de um lado, a gente tem uma repetição de alguns aspectos, ou de algumas visões, alguns pontos de vista mesmo, algumas ideias, e isso fez com que eu ficasse não exatamente irritado ou enjoado, mas dava para ter alguma variedade, acho que especialmente pelas crônicas serem muito curtas, então repetir algo curto me deixava confuso, assim, eu ficava, precisava? E assim, eu tive algo pior para mim porque eu li 3 livros em seguida, de uma mesma autora, que são crônicas autobiográficas. Ok, essa repetição, considerando isso, é perdoável, eu acho que é compreensível. Agora, eu também vi repetição no mesmo livro, e o que realmente me incomodou, que eu uso essa palavra mesmo, foi ver repetição na mesma crônica. Aí eu falei, não, dava pra trazer uma outra nuance, dava pra falar uma coisa de outro jeito, mas você repetir uma oração, assim, repetir palavra por palavra alguma coisa, eu acho que não precisava. Só que esse tom autobiográfico, esse tom pessoal das crônicas também me levou para uma coisa muito interessante, que foi um desenvolvimento de personagens e ambientes que estava relacionado a um acúmulo de informações das mesmas pessoas e dos mesmos lugares, que fazia com que eu conectasse informações deles e criasse um universo de um jeito mais orgânico. Eu achei interessante essa repetição também fazer com que eu visse algumas pessoas de ângulos diferentes, ou algumas situações de ângulos diferentes, não tão distintos assim, mas trouxe uma outra perspectiva para os livros. Agora, falando de um dos pontos que eu mais gostei desses livros, gente, as crônicas, elas são de uma sensibilidade e de uma delicadeza que eu diria que elas são poéticas, várias delas, até o ponto que eu fiquei assim, gente, será que a Dalva já se perguntou se ela deveria escrever poesia? Será que ela já tentou isso? Será que foi uma coisa que passou pela cabeça dela? E eu ficaria curioso. Existiam parágrafos assim que eu via perfeitamente as divisões dos versos, e eu fiquei, gente, mas será que ela não pensou nisso? Eu achei que daria muito certo. Eu fico curioso, eu apoio essa ideia. Não falando que você tem que virar poeta, Dalva, mas eu acho que escrever algumas poesias pode ser interessante para você, eu diria até para construir outras crônicas. E essa sensibilidade também, eu diria que está relacionada a algo que me foi muito familiar nesses livros, que são as referências deles, porque eu acho que coisas mineiras, assim, é tão agradável ler um livro que tem coisas saborosas como uma macarronese, um jatobá, ou até mesmo requeijão em barra, porque assim, eu já tô cansado de ler sobre chás ingleses, sabe? Eu quero realmente uma bananinha, eu não quero saber de coisa internacional, eu quero literatura nossa, literatura brasileira, literatura local. E foi muito agradável esse aspecto. Até mesmo os cães que estão presentes no livro, eu sentia que eram cães brasileiros, eu sentia essa energia deles, eu sentia que eram cães afetuosos que estavam presentes ali. Foi algo muito carinhoso, assim. Foram crônicas que me trouxeram algum calor também. Eu gostei muito disso. Essas foram as referências que eu gostei, entretanto. Eu também tive referências que eu não aguentava mais. E por que eu tô falando isso? Não é que eu não gostava das referências literárias, musicais, mas elas eram excessivas. Teve um momento em que eu realmente parei para contar quantas eram, em quantas crônicas tinham referências explícitas nominais a outros artistas. Das 55 crônicas dos livros, 30 delas eu encontrei alguma referência. E eu fiquei assustado porque, assim, eu tô lendo Dalva Maria Soares. O último livro, que é o Me Ajuda a Olhar, todas as crônicas têm alguma referência. Eu não pego esse livro para ler para saber da Chimamanda ou para saber da Clarice Lispector. Eu quero saber da Dalva. E assim, eu lembro de ler a penúltima crônica desse livro e realmente senti, bateu a importância da literatura para Dalva. Só que, ao mesmo tempo, mesmo ela já tendo mencionado isso, eu acho que tem um limite para quanto você vai citar outras pessoas.
você está escrevendo o seu livro, então eu acho que é mais interessante você realmente escrever sua perspectiva e não ficar reescrevendo ideias dos outros. Mesmo que estejam conectadas a você, não precisa tanto homenagear outras pessoas, eu sei que elas são importantes, eu também tenho pessoas que eu admiro muito o trabalho, a escrita, enfim. Mas eu queria saber de você, eu queria realmente saber mais de você, e eu sinto que isso se perdeu em algum momento. Óbvio que não geral, eu realmente conheci a Dalva aqui, uma parte dela, né? Deu pra entender como a mãe dela era, deu pra entender o filho também, mas chegou num ponto em que não dava mais. Eu cansei realmente de ver o nome do Guimarães Rosa nesse livro, por exemplo. Chegou num ponto que bastou. E o último tópico que eu vou trazer é que eu senti falta de alguns conflitos, alguns embates nesses livros, apesar de eu ter gostado do que eu li. Eu acho que o problema é justamente esse. Muita coisa que eu li, eu sentia que eu não tinha espaço nem para uma conversa, nenhum diálogo, assim. Eram coisas que não geravam algo em mim que eu quisesse colocar para fora. Eu só ficava assim. Teve coisa que eu realmente anotei. Concordo. Ok, é isso mesmo. E aí eu ficava, cadê as arestas? Cadê certos vazios? Cadê certas dúvidas? Eu senti que os livros eles são muito seguros, que as crônicas elas estavam muito bem protegidas assim, e eu queria ver mais pontos fracos ou até pontos exagerados, não sei. Eu senti que faltou essa diversidade, talvez. E no fim das contas, eu gostei desses livros? Sim, mas eu acredito que a Dalva não pode publicar um quarto livro de crônicas autobiográficas. Eu acho que essa trilogia aqui, ela tá pronta. Ela já existe, tá tudo aqui. E eu quero ver algo da Dalva que seja uma proposta diferente, que ela tome riscos, que ela realmente tenha alguma ideia, que ela tenha medo de publicar. Eu acho que eu falo isso que eu vejo isso nela. Eu não tô falando isso da boca pra fora. Eu tô falando porque eu enxergo. Porque eu quero ver ela se arriscando mesmo em algo que faça ela tremer de medo das pessoas lerem. E eu digo isso como alguém que acabou de escrever um livro que eu estou apavorado pela reação de algumas pessoas. Eu estou realmente assim. Eu evito pensar. E eu acho que isso é bom. Eu acho que você tem que publicar algumas coisas que você não quer mostrar para o mundo, para que o mundo te devolva coisas surpreendentes. Mas isso aqui eu gostei. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou dizer que eu recomendo o Para Diminuir a Febre de Sentir por 3 fatores. Primeiro, porque cronologicamente ele é o primeiro, então se você gostar dele, aí você pode ir para os outros. Segundo, porque foi o que eu mais gostei. E terceiro, porque ele é o que tem menos referências externas, então eu acho que ele é o que realmente dá pra conhecer a Dalva melhor. Tem um passado mais distante dela aqui, e eu achei que foi o que eu mais me conectei. E é isso o vídeo, gente, pra quem não quiser spoilers. Esse vídeo vai ter uma continuação com spoilers, mas pra quem quiser ficar até aqui, o vídeo foi esse. Muito obrigado quem assistiu. Você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Muito obrigado a quem ficou até aqui e vamos seguir quem for comigo. Nos pontos-chave eu não comentei especificamente o livro do menino porque eu queria comentar com spoiler, gente, eu acho que merece. Porque foi muito legal conhecer a relação dos dois, essa relação de companheirismo da Dalva com o filho dela, que é o João Pedro. Eu achei fantástico, assim. Eu achei que, não é que deu inveja, porque eu tenho uma boa relação com a minha mãe, mas eu achei muito admirável. Eu achei realmente, nossa, divertidíssimo. O jeito que eles conversam dá um orgulho do menino e dá vontade de conhecer ele também. É muito legal. E também o aspecto da música na vida dos dois, como eles trocam referências. Eu não coloquei isso nos pontos-chave justamente porque é uma surpresa do livro. Eu fiquei, assim, é claro que seria difícil uma mãe escrever um livro em que ela falasse mal do filho, assim, mas ele realmente é uma pessoa muito bacana, deu pra ver isso aqui. Eu adorei conhecer esse vínculo. Além do destaque que foi conhecer essa relação entre mãe e filho, eu também fiz uma seleção das melhores crônicas, na minha opinião, e eu acabei de notar que cada uma é de um livro. Então, do primeiro livro, Para Diminuir a Febre de Sentir, eu achei que a crônica Eu Quero Mamãe de Volta é muito boa e é sobre esse sentimento que você tem. Eu nunca passei por isso, na verdade, espero não passar. Quer dizer, não sei se. Ai, não quero passar, mas provavelmente passarei. Que é você perder sua mãe
e você lembrar dela, você lembrar até mesmo dos momentos em que ela ficava irritada, dos momentos que você não gostava dela e sentir saudade disso. E foi, nossa, muito profundo, assim. Eu adorei, acho que foi a primeira crônica, o primeiro texto que eu li que eu fiquei assim, nossa, isso aqui foi algo que condensou muito bem um sentimento, uma emoção e transformou em literatura que eu achei especial, assim, é algo que eu vou lembrar com certeza. Do livro do menino, eu achei que Menor Aprendiz foi sensacional, porque também trata de um sentimento muito difícil, que é você sentir que você não conseguiu quebrar um ciclo. É a história da Dalva levando o menino pra fazer, tipo, uma entrevista pra ser menor aprendiz, pra conseguir a vaga. E ela tá falando assim, eu há 40 anos atrás estava no mesmo lugar que esse menino tá. E eu super investi nele, eu super investi na minha educação. Eu corri atrás e parece que a gente não sai do lugar, parece que a gente não consegue superar a pobreza. E realmente, nossa, deu uma sensação de angústia, assim, deu pra sentir. Não exatamente o que ela tá sentindo, mas deu pra pegar essa ideia e foi muito bem feito também. E a última crônica que eu vou mencionar é a minha favorita dos 3 livros, que foi Fachada. Eu achei sensacional. Eu tô até arrepiando de novo. Eu arrepiei na hora que eu li. E eu fui lá anotar assim, isso! Exclamação. Eu achei uma crônica perfeita. Ela pega um evento do cotidiano, vai fazer uma reflexão pra fora daquilo. E foi muito bem falado. Foi assim, nossa, foi uma mensagem tão importante sobre quem tá nos bastidores, que são pessoas. Pessoas que muitas vezes são tratadas como objetos. Eu digo isso em situações tanto, sei lá, um trabalho num shopping, uma faxineira, uma doméstica, uma pessoa que está trabalhando num festival, sei lá, qualquer coisa. É qualquer profissão que é subvalorizada, assim, existe uma classe inteira que evita olhar para essas pessoas e muito menos pensar que essas pessoas são humanas, com sentimentos, com uma vida, com família, sabe? Que essas pessoas existem. Essas pessoas simplesmente aceitam que existe uma hierarquia e elas só estão ok que essas outras pessoas existam se for para prestar algum serviço para elas. E eu gostei muito do ponto de vista da Dalva. Eu acho que, nossa, foi muito bem colocado, foi pungente, assim, foi um soco essa crônica, esse texto, foi maravilhoso, eu adorei. Foi, nossa, memorável. Eu acho que é com certeza a crônica que eu mais vou pensar, que eu talvez releia, assim, porque eu achei fantástica a forma como ela colocou a desumanização do trabalhador, do povo trabalhador. Eu achei de uma maestria, assim, o jeito que ela se revoltou nessa crônica. Agora eu vou ler para vocês parte da crônica A Janta Tá Pronta, do livro Para Diminuir a Febre de Sentir, que eu senti que simbolizou muito bem o que eu comentei nos pontos-chave e vocês vão entender o que é. Abre aspas. Também me entedio com uma literatura de grandes feitos, de grandes personagens salvando o mundo. Sinto falta de uma escrita com cheiro de alho, de sabão em pó, de água sanitária e de amaciante. A caneta com cheiro de cebola, porque a ideia surgiu enquanto se preparava o almoço. O caderno sujo de óleo, porque passa os dias na mesa da cozinha. Sinto falta de personagens que lavam sua roupa, que cozinham sua comida, que levam os filhos para a escola. Eu achei que isso sintetizou muito bem o aspecto que eu falei desse livro ser saboroso, das referências que me foram muito familiares, serem exatamente o tipo de literatura que eu mais gosto. Eu achei de uma beleza única esse trecho aqui, eu destaquei ele pra mim. Mas algo que também me marcou, só que não de forma positiva, foi uma crônica do Me Ajuda a Olhar, que eu achei realmente bizarra. Por quê? Porque eu não consigo engolir o que aconteceu nela. A gente tem a descrição, simplesmente uma reescrita de um conto do livro No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. O problema foi justamente a crônica só ser isso, uma reescrita. Ela não traz a identificação com o conto da Chimamanda, a gente não entende exatamente o que a Dalva viu ali, que ela tinha na vida dela também, qual o paralelo que ela fez. E assim, foi um conto que eu já tinha lido, que eu já tinha chorado com ele, que eu achei maravilhoso. Eu lembro do dia que eu chorei com esse conto, foi muito marcante. E aí eu só reli assim e fiquei... Dalva, hã? Tipo, o que você queria que eu fizesse?
Assim, se eu não conhecesse o conto, ok. Mas mesmo se eu não conhecesse, por que você tá recontando um conto na sua crônica? O que que isso me fala de você como escritora, sabe? Eu achei muito revoltante. Eu fiquei assim, o que que é isso? É uma resenha literária? Ai, eu fiquei muito chateado. Eu li assim e falei, acabou? Você só recontou um conto? Você achou bonito e você quis contar para os outros? Ok, mas publicar isso como uma crônica? O que que significa? Eu achei que não era o lugar de fazer isso. Se você gostou tanto assim, ok, você pode fazer um post no Instagram, você pode falar com os outros, mas você vai publicar uma crônica no seu nome, simplesmente recontando a história de um conto de outra pessoa, sem falar o que que você se identificou ali, sem realmente pontuar o que mexeu com você. Pra quê? Tipo, o que que significa? Não consigo entender até agora o que que foi essa crônica Novo Nome, de verdade. E por fim, eu diria que um aspecto que foi muito marcante nos livros foi o sentimento da Dalva de querer ter uma casa própria. Esse sonho da casa própria é muito presente e saber que na vida real que a Dalva conseguiu financiamento para a casa dela e que ela vai ter o cantinho dela, que ela vai ter essa paz assim. Eu achei muito legal ter esse contexto de fora e ver que ela vai ter o sonho realizado. Eu achei muito legal poder acompanhar isso nas crônicas, sabendo que vai se realizar. E essa coisa da casa própria tá ligada também muito a uma ídola da Dalva, que é a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora fantástica também. Quarto de Despejo é um livro incrível, eu quero muito ler Casa de Alvenaria. E fica a pergunta pra Dalva, que ela deve estar assistindo esse vídeo, se ela já leu o último romance que saiu da Carolina Maria de Jesus, que é O Escravo. Eu fiquei curioso, ele tá na minha lista, sim, tá nos meus interesses. Queria saber o que você achou dele, Dalva, se você já leu. E vamos para a conclusão. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu digo muito pro meu primo, que é a seguinte: o que é nosso, mas a gente tem que buscar. E eu diria que a gente às vezes tem que ir muito fundo para achar. E é isso que eu tenho para falar sobre esses livros. Eu agradeço muito quem ficou até aqui. Foi muito legal fazer esse especial de 50 vídeos. Eu não acredito que eu cheguei nesse ponto. Eu lembro quando eu tava no segundo, assim, que eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? E chegar até aqui sem perder uma semana foi realmente incrível. Muito obrigado por estarem acompanhando meu canal. E é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço e um beijo pra vocês. E um beijo especial pra Dalva hoje. Eu espero que a Dalva não tenha um infarto, porque ela falou que tinha medo que eu lesse um livro dela e eu fui lá e li os três de uma vez.